Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Hoje falaremos sobre gratidão. Você tem um coração grato? Você tem um coração reverente a Deus? Você sabe que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você irá possuir, Deus irá proporcionar para você. Nós sabemos que Deus não apenas nos dá aquilo que necessitamos, mas Ele dá muito além do que aquilo que necessitamos e pedimos. Muitas vezes Ele não dá o que pedimos, mas pode ter certeza que Ele dá muito além do que nós necessitamos. Vamos ler aqui uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Aqui, Jesus vai dar uma aula aqui de como nós devemos realizar a gratidão para com Deus. Capítulo 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Jesus perguntou, né? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Olha que interessante. Nós temos diversas passagens na palavra de Deus em que um estrangeiro demonstra muito mais fé que o próprio povo de Deus naquela época. Jesus estava andando entre Samaria e a Galiléia. Samaria era um povo que tinha a raça misturada, judeus e gentios. Eram considerados estrangeiros, eram considerados uma raça impura. Mas eles, os 10 leprosos, eles não pensaram duas vezes em ir conversar com Jesus. Este leproso em especial, este estrangeiro, ele teve uma coragem ainda maior, pois os judeus eram contra os samaritanos. E por eles serem contra os samaritanos, por eles serem uma raça misturada, havia sempre essa rixa aí, entre os dois. Mas então ele teve uma coragem ainda maior de chegar aos pés de Jesus e clamar em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles já reconheceram a fama de Jesus, Jesus já havia feito inúmeros milagres e a fama de Jesus estava muito grande. E aí, ao ver Jesus, eles não pensaram duas vezes. Foram os 10 leprosos lá conversar a certa distância. Vamos lembrar que naquela época, os leprosos, eles ficavam num local separado do povo. Eram considerados pessoas impuras. Eles não poderiam ficar no meio do povo, pois poderiam transmitir doenças. Será que não parece algo cotidiano nosso? Mas eles ficavam a uma certa distância, mantinham o distanciamento. Mas quando viram Jesus, eles não titubearam, foram e se humilharam diante de Deus. Versículo 14, ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Olha que interessante. Na lei de Moisés, tem uma série de regras de como a pessoa deveria tratar um leproso
leproso, ou se caso a pessoa tivesse lepra, qual seria o procedimento que ele deveria ter para conseguir ficar puro ou não. Mas seguindo esses procedimentos aqui, Deus poderia ter misericórdia dele ou não. Mas caso ele conseguisse se purificar da sua lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Para quê? Para mostrar um sacrifício de louvor, tanto diante do templo, diante de Deus. E era esse motivo pelo qual Jesus falou para estes leprosos irem conversar, irem se apresentar aos sacerdotes. A questão é o seguinte: este samaritano, ele é de um povo estrangeiro, mas mesmo assim ele foi. Ele seguiu as ordens de Deus, ele seguiu as ordens de Jesus. Mas quando ele viu que ele estava ficando purificado pelo milagre de Jesus Cristo, ele não aguentou. Ele voltou louvando a Deus. Vamos ler aqui o versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ele gritava, ele ficou muito feliz. Ele não acreditava de tão alegre, de tão feliz que ele ficou. Ele ficou puro. Agora ele poderia muito bem andar no meio do povo, poderia ter a sua vida normal, porque ele estava curado. E ele estava muito feliz por isso. E aí ele voltou louvando a Deus em alta voz. E ele não foi para os sacerdotes. Ele foi para algo ainda maior, que é aos pés de Jesus. Ele voltou, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Um coração grato, um coração feliz, um coração reverente a Jesus. Ele reconheceu o milagre de Jesus. Ele reconheceu que aquele milagre só Deus poderia realizar. E Jesus é o Deus encarnado, é o Todo-Poderoso. E ele se prostrou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano, era um estrangeiro. Versículo 17, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que votasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus deu uma repreendida aqui, mas ninguém voltou a não ser este estrangeiro que não tem nenhum tipo de aliança para com Deus. Ele voltou com o coração grato diante de mim. E os 9 que não eram estrangeiros, que muito provavelmente não eram estrangeiros, estavam se apresentando aos sacerdotes, por que eles não voltaram para agradecer? O povo de Deus, que era para ser grato a Jesus, não foi. E um povo estranho, um povo gentil, voltou com um coração alegre, um coração reverente, um coração grato diante de Deus. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Olha só, Jesus, ele não desdenhou do estrangeiro, ele desdenhou do seu povo, que não foi reverente ao Deus encarnado, Jesus Cristo. Isso também mostra que o povo gentil já estava clamando por um Salvador, já estava com o coração ardente pela vinda de um Salvador, e no caso esse Salvador é Jesus. E Jesus, no versículo 19, então disse: então ele lhe disse: levante-se, estrangeiro, e vá, a sua fé o salvou. Ele pediu para o estrangeiro se levantar, ele pediu para ele ir e falou: a sua fé o salvou. Olha que exemplo maravilhoso que há na palavra de Deus. Um estrangeiro, um samaritano, mas com um coração arrependido, um coração reverente, um coração grato. Que isso sirva de lição para mim e para você. Para que quando acontecer algo maravilhoso em nossas vidas, para que quando acontecer um milagre como esse nas nossas vidas,
Muito provavelmente alguém deve ter algum parente, alguém deve ter algum conhecido com coronavírus, às vezes está até em situação ruim. Mas se caso você for curado, pode ter certeza, essa cura foi o Deus de Israel que realizou na sua vida. E que possamos sempre estar diante de Deus com um coração grato, um coração reverente, um coração amoroso diante do Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com a sua vida, compartilha ele com o seu bom procedimento e vamos ter um coração grato, um coração reverente diante do Senhor, para que o Senhor possa se agradar das nossas vidas e que para que também, da mesma forma como Deus pediu para o samaritano levantar e ir, pois a sua fé havia o salvado, que também a nossa fé possa ser uma fé salvadora, não só na nossa vida, mas na vida de toda a humanidade. Tamo junto aí, se você gostou do vídeo, dá um like e vamos que vamos, servindo ao Senhor.